Bem, meus amigos, é sempre um prazer poder voltar aqui para mais uma pré-aula. Dessa vez nós já estamos na lição 5, que será lecionada no domingo, último domingo de janeiro, cujo tema é o bem contra o mal, conflitos na caminhada. Bom, isso aí é bastante corriqueiro nas nossas vidas, no percurso nosso, nós vamos ter sempre esses embates do bem contra o mal. Olha só, o textuário dessa lição diz: então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Está baseado aí em Ester capítulo 4, versículo 13. Aqueles que cumprem os mandamentos de Deus fazem a sua vontade. Aqueles que cumprem os mandamentos de Deus e fazem a sua vontade alegram o coração do Pai. Bom, a gente atentar para essa temática. Eu quero deixar minha Bíblia aqui aberta em Provérbios, capítulo 16, versículo de número 33, que é muito relevante para o assunto que nós estamos abordando. Então vamos falar sobre esse assunto aqui que é importante. Essa lição ela tem por objetivo apresentar o conflito entre o bem e o mal, ensinar sobre o perigo de confiar em pessoas erradas e reafirmar que só Deus é o Senhor. Amém? Olha, você tem no domingo aí uma oportunidade de apresentar um ensino com qualidade, um ensino com graça, com unção, sempre tendo em vista que nós, como servos do Senhor, sempre vamos aplicar a prática do bem em detrimento ao mal que possam nos causar. Tá bom? Ok? O texto de referência está em Ester 3. Ester 3, versículos do 8 ao 11. Então eu parar por aqui, não vamos ler para nós ganharmos tempo, que isso aqui é só uma pré-aula aí, na verdade é mais uma sinopse para o professor aí do que uma pré-aula, tá bom? Bom, olha só, Ramã, ele vem tentando investir contra os judeus, com uma gana de exterminá-los, com uma gana de eliminá-los da face da terra. Ele, como Hitler, ele quer a cabeça de todos os judeus. Com certeza havia uma ação, uma ingerência maligna por trás de Ramã, para poder eliminar esse povo que o Senhor separou para si, lá chamando Abraão da terra de Ur dos Caldeus, levando Abraão para Canaã, fazendo uma promessa a Abraão. Se a gente ler no livro do Gênesis, no capítulo de número 15, vamos ler aqui para a gente poder entender melhor todo esse contexto que norteia o livro, que quando Deus chama Abraão, faz promessas a Abraão, no capítulo 15, no versículo 12, diz assim, ó: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor e cerradas trevas o cometeram. Então foi dito: sabe com certeza que tua posteridade será peregrina em terra alheia e será
reduzida à escravidão e serás afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tente sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz e serás sepultado em dita velhice. Seguindo o texto, o versículo 17 vai dizer que sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, e naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Havia-se um hábito antigo do Oriente que, quando duas pessoas fizessem votos, elas matariam um boi, cortariam ele no meio em duas bandas e ambas as pessoas passariam juntas pela banda dos dois bois que estava jogado um à direita e outro à esquerda, para dizer que as duas pessoas elas eram capazes de cumprir a promessa feita, mesmo que com isso lhe custasse a vida. A gente vê que o que acontece aqui é que nessa aliança, Abraão, ele não passa entre os bois. Deus, como uma tocha, passa. Ou seja, o que está querendo dizer? Que essa aliança que Deus faz com Abraão, ela era incondicional. Deus assumiu o compromisso de fazer valer, de fazer cumprir o que ele prometera a Abraão. Depois você lê todo o capítulo 15 de Gênesis para você entender melhor esse contexto. Dá uma pesquisadinha aí para a gente não alongar muito o nosso vídeo, tá bom? Para você entender. Por isso que as investidas contra os judeus, elas foram praticamente ferrenhas, mas não eliminou o povo judeu. Por quê? Porque para eliminar o povo, teria que eliminar o seu Deus. Como o seu Deus, ele não tem como ser extinto, eliminado, então o povo, por mais massacrado que seja, a mão de Deus está ali e o povo será mantido vivo, uma nação, por causa das promessas feitas por Deus, que o chamou lá em Ur dos Caldeus e veio fazendo promessas, e Deus fez valer as suas promessas, porque essas promessas eram incondicionais. Amém? Então vamos seguir o nosso texto. O ponto de referência do que nós lemos diz que o capítulo 3, que Ramã, ele começa a lançar sorte para saber a data que iria eliminar os judeus. Isso era uma prática antiga, e que eles chegavam a uma determinada data, a uma determinada conclusão, por lançar pedras semelhante a dados. E Ramã, pelo que a gente lê no versículo 7, diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nisan, e isso compreende o nosso abril atual, vamos contextualizar para a gente entender, compreende o nosso abril, no ano duodécimo do rei Assuero, se lançou o Pur. Isto é sorte perante Ramã, dia a dia, mês a mês, até o duodécimo, que é o mês de Adar. Mês de Adar compreende o nosso março, ou seja, foi-se lançando sorte, mês a mês, lançou sorte nos 12 meses e até que eles chegassem a uma data. Para ver como é que foi se estendido, eles não chegavam a uma data precisa com mais velocidade. O
que com certeza havia a mão de Deus ali, porque durante esse período de lança-sorte, Deus estava trabalhando, Deus estava agindo, Deus estava, apesar do livro não falar de Deus, Deus estava atuando no cenário, ok? Depois você vai entender, lendo Gênesis 15 também, que Abraão, ele chotava as aves de rapina que queria atacar ali o voto que foi feito. Então, a ave de rapina, ela tem aí no seu simbolismo as obras nossas que luta contra nossas boas ações. São aqueles sentimentos de vingança que pode vir na sua mente, são aqueles sentimentos de ira que pode te afetar, são aqueles sentimentos de revolta, sendo que nós não podemos permitir que eles se materializam, e se materializando eles acabam fazendo com que ações mais possam sair de dentro de nós, tá bom? Então nós vamos falar de um conflito, gente. Conflito, todos nós temos conflitos. Conflitos são ações que estão contextualizadas com o ser humano. Existem os conflitos internos, aqueles conflitos que estão dentro de nós, que são lutas, que são guerras internas, e existem os conflitos externos, aqueles conflitos que a gente tem no nosso dia a dia, aqueles conflitos que a gente tem nas batalhas, nas lutas, às vezes contra alguém que nos quer mal, contra alguém que nos quer ver para baixo, contra alguém que nos afronta, contra alguém que faz com que a gente perca o nosso foco. Esses conflitos nós temos mesmos, eles estão aí e acaba muitas das vezes nos carcomendo por dentro quando são os internos, e às vezes os conflitos internos eles são piores do que os conflitos externos, porque os conflitos externos a gente acaba às vezes resolvendo com mais facilidade, com uma boa conversa, com um bom diálogo, nunca com agressividade, mas os conflitos internos, eles nos carcomem silenciosamente. Os conflitos internos, eles nos consomem de modo silencioso e muitas das vezes nos faz gerar ações que nós não esperaríamos. Então, por isso a gente tem que tratar muito bem desses conflitos, e os piores são os externos, ok? Ou os internos, tá bom? A luta contra o mal, isso aí a gente tem, gente. A luta contra o mal tanto o mal que está dentro de nós, que a gente chama de velha natureza, de natureza caída, natureza adâmica, quanto o mal que muitas das vezes está fora de nós. Ou seja, que o mal que está dentro de nós ele vai desembocar em ações más nossas, ações ruins, ações de vingança, ações materializadas, que depois a gente bota a mão na consciência e fala assim, meu Deus, eu não era para ter feito isso, mas já foi tarde demais, né? Então, muito cuidado aí nessa luta contra o mal, porque tem muitas pessoas como Ramã, que você não faz nada para elas, pois elas queriam que você a aplaudisse. Você não aplaudiu, não é porque você desejou mal para ela. Você não aplaudiu muitas das vezes porque você não tem o hábito de aplaudir personalidades humanas. E as pessoas às vezes querem ser ovacionadas, querem ser aplaudidas. E eu digo sempre assim, uma pessoa que ele depende de ser notado, uma pessoa que depende de ser aplaudida para se sentir bem, essa pessoa será sempre o retrato de um potencial frustrado. As maiores frustrações estão nas pessoas que esperam alguma coisa que não recebem. Então, se você fizer o seu papel bem feito e não esperar aplausos, não esperar elogios, se eles não vierem, você não será frustrado, você não se frustrará por isso. Você continuará fazendo o seu melhor, porque isso está dentro de você. Você não depende de elogios para fazer bem. Você não depende de elogios para poder dar o seu melhor. E quando você depende de elogio, você sempre será uma pessoa frustrada, porque você precisa disso para se sentir bem. Então não precisa disso para se sentir bem. Se sinta bem fazendo bem feito e fazendo com amor.
Era o caso de Ramã, precisar humilhar as pessoas para poder se sentir bem. Isso é uma doença aguda da alma. Não devemos nos prostrar diante do opressor, é claro. Nem diante do opressor homem, nem diante do opressor diabo, que disse para Jesus ali em Mateus capítulo 4, levando Jesus a um alto monte, disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Daí a gente dizer que quem oferece riquezas não é Jesus. Quem ofereceu riquezas foi Satanás, que falou, tudo isso eu te dou se você me prostrado adorar. Jesus diz, não, está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus, só a Ele darás culto. Então, olha bem que coisa interessante, somente ao Senhor teu Deus e culto só a Deus. Presta bem atenção que parece que Amã queria um mini culto também para sua pessoa. E nós só devemos nos prostrarmos diante de Deus. O perigo de confiar em pessoas erradas. Olha, a gente sempre deve confiar nas pessoas, até que elas provem que nós não podemos confiar. Às vezes as pessoas interpretam aquele texto errado de Jeremias, capítulo 17, versículo 17, versículo 5, perdão. Capítulo 17, versículo 5. Maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força e aparta o seu coração do Senhor. O que o texto está dizendo? Que maldito é o homem que confia em si. E isso faz com que ele aparte o coração dele do Senhor, porque ele acredita que tudo que ele tem, que tudo que ele conquista vem dele, vem dos braços, vem da força dele, da capacidade dele. Nas pessoas a gente deve confiar, até que elas mesmo provem que não são dignas de confiança. Pensa bem, nós, uma comunidade cristã, não podendo confiar nos outros. Seria uma coisa absurda, né? Sem lógica. A gente deve confiar. Eu devo confiar em você, você deve confiar em mim, até que as pessoas provem ao contrário. Aí provou ao contrário, infelizmente, a confiança quebrada dificilmente ela será reconquistada. Tá ok? Mas confie, sempre confie. A loucura de Ramã. O 2.2 vai deificar, que segundo o dicionário significa divinizar, endeusar, se pôr entre os deuses. Amã, ele perdeu o senso de humano, o senso de que é vaso de barro, o senso de que é frágil, e achou que ele poderia ser ovacionado como um deus. Como ele está sempre querendo estar no palco e as pessoas devem estar sempre aplaudindo o artista principal do evento. Essa era a ideologia de Amã, perdeu todo o senso, mas infelizmente há pessoas também que estão nesse mesmo viés, querendo uma adoração, querendo os aplausos e também perdendo a sensibilidade de que só a Deus se deve adoração. Mardoqueu não era guiado pela vista, e sim pela fé. Olha que interessante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz que de modo nós somos guiados por fé e não por vista. Presta bem atenção que a gente vê quando Abraão divide a terra com Ló, ele olha as campinas que desce para o Jordão, que desembocaria lá no Sodoma, e diz que aquilo ali é como o jardim do Senhor. E ele escolhe para lá. E Abraão vai para o lado deserto, né, do Jordão ali, e Deus faz Abraão prosperar. Por quê? Porque Abraão tinha maturidade, Abraão tinha fé, Abraão tinha Deus. E Ló, ele infelizmente foi guiado pelas vistas e a sua direção pela vista lhe ficou caro no final da história. A verdadeira paz só encontramos em Jesus. Bom, paz é um estado de espírito. Jesus disse, eu tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim. Paz em mim. Paz é aquilo que a gente tem
dentro de nós quando tudo por fora está agitado. Quando tudo por fora é só ventania, furacões, mas a gente consegue descansar, sabendo que Deus tem o controle da situação em suas mãos. Para isso, companheiros, amigos, irmãos, vocês que estarão lecionando domingo, mostre aos seus alunos que para que a gente tenha essa confiança em Deus, a gente precisa ter um relacionamento com Deus e ter um relacionamento com a palavra de Deus. Conforme diz Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então que Deus nos ajude, incentive os seus alunos a lerem a palavra para que a fé possa ser acrescentada cada dia mais. Fé é uma coisa que não tem limite, ela tem diferenças de tamanhos, justamente porque quem mais busca, quem mais estuda a palavra, automaticamente essa palavra regará a sua fé e dará crescimento à mesma. Tá ok? Paz, tenha paz em Jesus. Sem Deus, o poder conquistado é inútil. É verdade, tudo que você fizer sem Deus, no fundo, disse Salomão, se torna um vazio. Salomão, escrevendo Eclesiastes 2, ele diz: eu comprei para mim jardins, eu comprei para mim cavalos, eu comprei para mim terras, tudo que eu quis eu comprei para mim. No final de tudo, eu vi que era tudo vaidade, ou seja, era tudo inútil, era tudo um desperdício de tempo, não me trouxe paz, não me trouxe felicidade, não me trouxe uma paz interior, e eu vi que isso aí era tudo ilusão. Então, sem você conquistar com Deus, você vai saber usufruir e ainda vai saber ajudar aqueles que precisam. Porque, na verdade, quando Deus nos dá justamente para que nós possamos ajudar aqueles que vieram a nós precisando de um recurso. Esse deve ser sempre o papel do cristão. O 3 diz: uma herança, uma presença que nos guia. Olha, uma presença que nos guia. Quando somos resgatados por Deus, nos tornamos seus filhos e herdeiros de suas promessas. Muitos discípulos do Senhor, por acreditarem nessa certeza, se mantiveram fiéis, aceitando a própria morte. Precisamos analisar o tempo como estamos vivendo, como o templo do Espírito Santo, para que não vivamos de forma irreverente. Olha só, uma presença que nos guia. A presença de Deus, ela nos dá direção. A presença de Deus, ela nos dá caminho. A presença de Deus, ela nos dá norte. Lá em Êxodo, capítulo 32, quando Deus briga ali com o povo e diz que não vai levar aquele povo, que ele ia matar aquele povo e que ele ia criar um novo povo, Moisés intercede pelo povo e Deus falou que ia mandar um anjo para conduzir Moisés, e Moisés falou: não, se a sua presença não for, eu não vou. Se a sua presença não for, não me faça sair daqui. A presença de Jesus, ela é determinante para nos dar rumo, para nos dar direção, para nos dar conforto, para nos dar uma palavra, para nos dar autoridade de Deus. Então, a presença de Deus é que nos faz prosperar o nosso caminho. Uma presença que nos guia. A presença de Deus te evita de errar e faz com que você procure caminhos de reta justiça para servir a Deus. Não devemos nos acomodar. Mardoqueu sabia o tamanho do ódio de Ramã por todos os judeus. Por isso ele mandou o eunuco do rei dizer a Ester. Ou seja, se Mardoqueu ficasse só orando, só jejuando e não agisse, talvez eles teriam sido punidos. Mas eles oraram, eles jejuaram e eles agiram. Então é importante que oração e ação estejam andando juntos, estejam andando de mão dada, ok? Então sempre ore, ore e ore.
jejue, peça a direção de Deus, até porque na direção de Deus são que as nossas ações, que o nosso agir será bem procedido e bem efetuado com sucesso. Então a gente vê que Ramã é bem direcionado porque por trás havia uma vida de busca, havia uma vida de pedido de direcionamento. E Deus vai honrar, é claro, e Deus vai dar o direcionamento e as ações serão de modo eficiente naquilo que aprouve a Deus fazer por meio da vida de Ramã e da vida de Mardoqueu e da vida de Esther. Então devemos ser mensageiros de bênção para alguém. Devemos ser mensageiros de bênção para alguém. Deus nos chamou para isso. Deus disse para Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem. Se tu uma bênção, está lá em Gênesis 12. Se tu uma bênção. Que seja eu uma bênção, que seja você uma bênção, que sejam os seus alunos uma bênção. Fale para eles, para que eles possam trabalhar para serem bênçãos uns para os outros, e não pedra de tropeço. Sempre Deus nos chamou para sermos bênção na sua casa. Devemos causar boa impressão. Bom, a nossa vida, ela deve ser uma vida que deixa marcas positivas nas pessoas. Você, por exemplo, que estará no domingo lecionando, a sua vida ensina antes de você. Se você ensina algo que você não vive, se você ensina algo que você não pratica, se você ensina algo que você não tem para ensinar, se é teoria, você causa pouca impressão nas pessoas. Mas se você fala de algo que é vivência, se você fala de algo que é prática, se você fala de algo que você experimentou, no conjunto da obra você causa, você emprega, você carimba uma marca de boa impressão nas pessoas. Então por isso que é importante a gente ter em mente que a nossa vida fala antes do nosso ensino, ok? Então, para concluir, diante da guerra entre o bem e o mal, temos um Deus que intercede por nós, fazendo com que descansemos em seus braços, e mesmo que apareçam os obstáculos e conflitos em nossa caminhada, o Senhor estará conosco, fazendo-nos mais que vencedores. Para fechar aqui, eu quero citar Romanos capítulo 12, versículo 20 e 21. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Lembre-se, o bem sempre vence o mal. E você é do bem. Você é do bem. Você é do bem. Deixa isso bem enfatizado para a sua turma no domingo. Valeu? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, aperta o sininho, dá aí um joinha, um amei. Compartilha, comenta, divulgue e nos dê sugestões aí sobre as nossas aulas, ok? Um abraço, boa aula no domingo, vá cheio de Deus, vai inspirado, vai com gana para ensinar a palavra de Deus. Fica com Deus, um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e fui!